A paz do Senhor, amadas. Prontas para mais um dia de ministração? Já prepararam um canto especial? Já respiraram fundo? Acalmaram a sua mente, acalmaram o seu coração? Já preparou um fone de ouvidos? Já fez a oração de cobertura? Cobriu você, a sua casa, a sua família com as muralhas de fogo do Senhor? Já se preparou? Já está num cantinho bem confortável para ouvir a ministração? Então vamos à nossa ministração de hoje, número 4, reação, reconhecendo o inimigo. Até aqui o Senhor tem nos conduzido em uma jornada de revelação e fundamento. Na primeira ministração, nós aprendemos que não vivemos apenas no que é visível, que há uma dimensão espiritual, real, tão concreta quanto a física. Paulo nos lembra, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Ou seja, nada do que enfrentamos é apenas natural. Existe sempre uma batalha acontecendo além do que os nossos olhos veem. Na segunda ministração, nós fomos confrontados a tomar uma decisão. De que lado estamos? Do lado de Deus? Do lado do inimigo? Ou em cima do muro? Nós vimos que o muro ele não pertence a Deus. Josué declarou ao povo: escolham hoje a quem irão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. A decisão, meus amados, define com quem nós estamos nos aliando. Na terceira ministração, nós mergulhamos na identidade. Quem eu sou em Cristo Jesus? Descobrimos que não somos definidos pelo passado, pelos pecados ou pelas vozes do mundo, mas nós somos definidos pela cruz. A palavra de Deus nos assegura: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, segundo Coríntios 5:17. Essa identidade é inabalável. Nós somos filhos, somos herdeiros, somos soldados, guerreiros, embaixadores do reino de Deus. Agora nós chegamos à nossa quarta ministração, que é a reação. Aqui nós vamos reconhecer o inimigo, porque não basta apenas entender que existe uma dimensão espiritual, decidir de que lado estamos e saber quem nós somos. É preciso reagir. O inimigo tem planos, tem estratégias, tem ciladas, mas a palavra nos ensina a discernir e resistir e vencer. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe firmes, sejam firmes na fé. 1 Pedro 5, 8, 9. Hoje, nessa ministração de hoje, nós vamos aprender a olhar de frente para o inimigo. Olhar na cara do inimigo, olhar nos olhos do inimigo. Nós vamos aprender a reconhecer quem é o verdadeiro inimigo e quais armas ele usa contra nós. Nós vamos aprender a reagir, não com medo, mas com a autoridade de Cristo. Nós não reagimos na carne, nós reagimos no Espírito. Não com as nossas forças, mas revestidos da armadura de Deus, como está lá em Efésios 6. É hora de discernir, de resistir e de avançar. O inimigo será exposto e o povo de Deus aprenderá a se levantar em reação, firme e corajoso, sabendo quem luta por nós. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Então nós vamos começar agora
a entender, a compreender quem é o nosso inimigo. Ou seja, quem são os nossos inimigos e quais armas ele usa contra nós. Nós cristãos enfrentamos 3 grandes inimigos: Satanás, o mundo e a natureza humana caída. Deus, na sua infinita bondade, não nos deixa no escuro. Ele revela para nós com clareza quem são nossos inimigos. Não estamos em uma batalha invisível sem direção, não é isso. O Senhor, Ele já nos mostrou contra quem nós lutamos e como devemos lutar e como podemos vencer. Deus já nos mostrou tudo isso. Aí você pode perguntar, Meir, mas onde é que eu encontro essa revelação? Onde Deus mostra tudo isso? É simples, amados. Deus nos mostra na palavra dele, a Bíblia. Por isso é importante demais estudar a Bíblia. Por isso é importante demais se afiar na Bíblia. Por isso é importante demais estudar, alimentar, ruminar a palavra de Deus, saber cada detalhe. Porque se você ler a Bíblia, você vai perceber que ela nos alerta sobre Satanás, o adversário, o acusador, o pai da mentira. Ele recebe tantos nomes: príncipe das trevas, Satã. Ele recebe o nome de Lúcifer, que é o anjo que caiu, né? Ele era o anjo de luz, aí caiu, virou Satanás, acusador. Satanás, ele é aquele que anda ao nosso redor procurando a quem possa devorar. Veja lá 1 Pedro 5,8. Satanás, ele não é um inimigo imaginário que está no pensamento da pessoa. Ele não é um símbolo, ele é real. Porém, meus amados, ele já foi derrotado na cruz. Cristo já o derrotou. Ele é um adversário exposto. A palavra já o expôs. Jesus já contou para nós quem ele é. Jesus já nos contou que ele usa de mentiras, ele usa de tentações, de medo, de acusações. Para quê? Para nos afastar de Deus. Porque ele não pode tocar. Então ele usa essas armas de acusação, de medo, para fazer com que nós mesmos nos afastemos do Senhor. Porque ele não tem o poder de nos afastar de Deus e nem o poder de nos tocar e nos fazer mal. Mas o que ele faz? Ele engana para que a gente mesmo caia nas armadilhas que ele arma no meio do caminho. Ele foi homicida desde o princípio. E ele não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, ele fala a sua própria língua. Ele é mentiroso, por quê? Porque ele é o pai da mentira. Veja João 8,44. Jesus nos alerta sobre isso. Deus não nos esconde quem ele é, o inimigo real, mas Deus também nos conta que ele é um inimigo derrotado. Então a gente não precisa ter medo dele. Nós podemos e devemos resisti-lo. A palavra também, ela nos expõe o mundo, que é o outro inimigo nosso. Esse sistema de valores contrários a Deus, que jaz no maligno e que tenta seduzir os nossos corações com prazeres, com riquezas e vaidades. Ele pressiona, ele molda, sufoca, querendo fazer o quê? Tirar a nossa santidade, nos afastar da santidade, fazer com que a gente caia na imoralidade. O mundo é um sistema contrário a Deus, que usa essas seduções de prazeres, de riqueza, de fama, filosofias vazias. Veja o que diz lá em 1 João 2,15. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós sabemos que ou nós somos de Deus, amigos de Deus, ou nós somos amigos do mundo. Se você for amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Então mostra claramente para nós que o mundo, ele é um dos nossos inimigos.
A palavra, ela nos mostra claramente que o mundo jaz no maligno e que o mundo tenta nos seduzir. Então nós temos que ter esse entendimento e essa clareza e esse cuidado. Não pensar que quando a gente vai ouvir as coisas que estão acontecendo no mundo, a gente pode ouvir e falar, isso não tem nada a ver. Tome cuidado. A Bíblia também, ela nos mostra claramente que a nossa própria natureza, a carne corrompida, caída pelo pecado, a nossa própria natureza, ela nos engana e ela é inclinada para o mal e ela vive em guerra contra o nosso espírito. O inimigo externo, ou seja, Satanás e o mundo, não teria tanta força em nós se não encontrasse uma ressonância dentro de nós mesmos. Então, Satanás, o mundo, eles usam aquilo de mal que já existe em nós para fazer com que nós próprios nos afastemos de Deus. A carne, a natureza humana, conhecida como carne, que não tem nada a ver com esse corpo aqui, é a natureza que está dentro de nós. Ela tem uma luta tão forte dentro de nós que ela inclina-se para o pecado e ela vai e luta contra o nosso espírito. A luta interna, ela é revelada na palavra de Deus. A natureza humana, a nossa carne, ela se inclina para o pecado, que se manifesta em quê? Desejos carnais. Se manifesta em quê? Orgulho. Se manifesta em quê? Incredulidade. Se manifesta em quê? Autossuficiência, o eu. O eu é tão forte. A carne, a natureza humana é o chamado eu. O eu é para mim, eu. Isso é quando a natureza humana está dominando a nossa vida. Porque a carne, ela deseja o que é contrário ao espírito. E o espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não podem fazer o que desejam. Ou seja, está lá em Gálatas 5,17. Nós não podemos fazer o que a nossa natureza, o que o eu quer. Nós temos que nos negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Nós não temos que fazer aquilo que eu quero, nós temos que fazer o que é a vontade do Pai, ou seja, o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. A Bíblia, ela expõe a nossa fraqueza natural para que não sejamos enganados por nós mesmos. Olha como essa batalha é forte. O Senhor, ele nos revela tudo isso não para nos acusar, e sim para nos preparar. Ele nos equipa com armas espirituais, ele nos dá autoridade no nome de Jesus, ele nos reveste com a sua armadura e ele nos mostra o campo de batalha para que nós possamos reagir não com a carne, mas no espírito, certos de que a vitória já é nossa em Cristo Jesus. Assim, meus amados, a luta espiritual não é apenas contra Satanás, o mundo e as suas forças externas, mas ela é também contra o nosso eu, essa inclinação interna que deseja seguir esses desejos malignos de valores contrários à vontade de Deus. Nós não devemos, por exemplo, alimentar o medo. Nós devemos alimentar a coragem e a força, pois Deus é fiel e Ele não permite que sobrevenha sobre nós circunstâncias que nós não possamos suportar. Todas e quaisquer armadilhas que os nossos inimigos colocar na nossa frente, Deus, Ele já providenciou para nós uma forma de nós escaparmos. Por isso nós não podemos alimentar o medo. Nós devemos alimentar a coragem. Veja lá 1 Coríntios 10, 13. Olha, Satanás mente, o mundo seduz e a carne deseja. Olha, mentira, sedução e desejo. Armas muito poderosas e impossíveis de vencer com a nossa própria capacidade. Mas nosso Jesus veio
nos livrou, libertou do pecado e nos deu força para vencermos qualquer ataque do inimigo. Veja Filipenses 4,13. Em Cristo temos vitória sobre todos eles, todos os quaisquer inimigos que aparecer contra nós. Em Cristo nós temos a vitória. Com a força que Cristo nos dá, nós podemos qualquer coisa. Agora que nós descobrimos quem são nossos verdadeiros inimigos, nós entendemos que Deus já nos disponibilizou armas espirituais para vencermos todo e qualquer tipo de inimigo. Então, a partir daqui, eu vou te ensinar um método de 3 passos para facilitar a sua reação espiritual. Você vai conseguir, eu tenho certeza. Pega na minha mão e vamos juntas. Vamos reagir espiritualmente contra os nossos inimigos. Vamos olhar nos olhos dos nossos inimigos. Nós entendemos nossos 3 principais inimigos. Quem são eles? Satanás, o mundo e o nosso próprio eu, a nossa carne, a nossa natureza humana caída. Então vamos olhar nos olhos desses inimigos e vamos reagir espiritualmente pegadas umas nas mãos das outras. E nós temos a vitória em Cristo. Amém? Uma coisa nós precisamos entender. Toda essa batalha, ela acontece na nossa mente. E ela tem um ponto alto, um ponto forte, o ponto inicial, que define todas as coisas, que é chamada a nossa decisão. A nossa decisão, ela é o ponto de partida da virada. E consciente ou não, amados, entendendo ou não, crendo ou não, nós vivemos a vida que nós decidimos viver. A vida do cristão, ela é feliz e cheia de realizações. O fracasso espiritual, ele é desnecessário. Então, se a sua vida não está feliz, não está cheia de realizações, se você sente que você vive em fracasso espiritual, reaja. Comece agora a reação, tome agora essa decisão. Se você só tem pensamentos negativos, se os seus olhos só te mostram fracassos, eu quero te dar um alerta, cuidado! Você pode estar caindo nas ciladas dos nossos inimigos. Lembre-se, o diabo, ele é o pai da mentira. Ele usa de engano para nos levar a quê? Ao desânimo, à falta de fé e, por fim, ele nos leva a desistirmos de nós mesmos. Nós acabamos nos desvalorizando. Nós achamos que não vale a pena, nada vale a pena, a vida não vale a pena. Não vale a pena continuar. Porém, meus amados, Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. Para quê? Para que nós decidamos o que nós vamos fazer da nossa vida. Nós temos o poder de decisão. Nós decidimos se a gente vai, se a gente fica, se a gente para. Nós decidimos, nós temos o poder da decisão. O diabo, ele não pode nos obrigar a nada. Nós estamos onde nós decidimos estar. Ninguém pode nos obrigar a nada. A nossa decisão é que define. Analisa bem isso que eu estou falando. Nós decidimos desde que nós abrimos os olhos de manhã, ao acordar, até o momento em que fechamos os olhos para dormir à noite. O que é que eu decido? Você decide qual roupa você vai vestir, você decide o que você vai comer, você decide se você sorri ou se você chora, você decide crer na palavra de Deus ou crer na circunstância, você decide se você vai amar ou se você vai odiar, você decide se você vai ficar magoado, se você vai perdoar. Você decide tudo na sua vida. Por quê? Porque Deus, na soberania dele, ele deu para nós o poder da decisão, ou seja, da escolha. De decisão em decisão, nós chegamos onde nós estamos hoje.
Ou nós estamos bem ou nós estamos ruins. Mas nós precisamos de olhar nos nossos olhos e entender que tipo de decisão nós estamos tomando. Então, eu quero deixar para você aqui um conselho. Antes de falar sobre a reação em si, os passos, eu quero dar um conselho para você. Não perca a batalha na sua mente. Não deixe o passarinho fazer ninho na sua cabeça. O pensamento até pode vir, não tem como controlar, mas você pode impedir que ele fique na sua cabeça. Imagina que o pensamento é o passarinho. Você não pode impedir que ele voe sobre sua cabeça, mas você pode impedir que ele se assente na sua cabeça. Então, não deixe pensamentos errados se instalarem na sua mente. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Marta está pensando que com tanto trabalho que ela tem a fazer, não é possível ela ter uma vida cristã verdadeira. Ela pensa assim, se pelo menos os outros me ajudassem, eu tenho tanta coisa para fazer, não tem nem como. Eu não tenho como ir para a igreja, eu não tenho como ser cristã, não tem como ajudar os outros. Eu tenho muito serviço. Então ela fica pensando nisso. Sansão, ele está pensando que não precisa levar a vida cristã tão a sério. Nada a ver quebrar algumas regrinhas. Então Sansão pensa, nada a ver eu estar naquele lugar, nada a ver eu ter aquele tipo de amizade. Que é isso? Eu sou cristão, mas cristão, vocês querem me amarrar? Então ele está pensando. Esther, ela está pensando que adorar a Deus se faz apenas na igreja. Tudo bem. Não ler a Bíblia, nem orar, tá tudo bem. Eu só devo ler a Bíblia e orar quando eu estou na igreja. Quando eu estiver em casa, eu não preciso. Para que eu já estou fazendo na igreja? Eu vou uma vez por semana, aos domingos lá, eles colocam no telão e eu leio com eles. Tá tudo bem. Jonas está pensando que nasceu para viver sozinho. Afinal, seus relacionamentos sempre fracassam. Eu não dou certo com ninguém. Todo mundo que eu tento me relacionar não funciona. Eu acho que tô pensando que eu nasci para ser sozinho. Sabe qual o ponto comum entre eles? É que eles estão perdendo a batalha na mente. O inimigo está lançando setas de engano, setas de desânimo, setas de frustração, setas de comodismo, setas de medo, enfim, sentimentos que minam a fé. E eles estão deixando o passarinho assentar nas suas cabeças. Eles estão perdendo a batalha. Amém, amados? É necessário uma reação espiritual. Mas, Meir, como reagir? Eu já lutei tanto, como que eu vou reagir? Eu já estou cansada de lutar. Conta para mim nos comentários que ponto você está. Você já reagiu? Você já lutou muito? Às vezes cansou, às vezes você pensa, nossa, agora está indo, eu caí, não estou conseguindo. Conta para mim que estágio você está. Eu quero conhecer mais de você. Eu quero saber mais de você. Tá bom? Conta mais de você para mim. Conta um pouco da sua vida para mim nos comentários, que eu venho aqui nos comentários e vou ler. Hoje eu vou dar para vocês um método de reação em 3 passos. Esse método eu estudei uma vez com o terapeuta Manassés de Queiroz. E eu quero colocar aqui para vocês tudo que eu trouxe através daquilo que eu aprendi. Eu quero colocar aqui e ensinar para vocês. Amém? Então, eu estou inspirada nesse método dele. São 3 passos para a reação espiritual. Tem muitas coisas que eu coloquei, né? Mas basicamente eu peguei a ideia do método dele e quero passar para vocês. Então, esses 3 passos de reação espiritual são o seguinte: primeiro é a nutrição espiritual, é o buscar, é o pensar. Então, você vai buscar, você vai procurar, você vai perseguir, você vai almejar, ansiar, dedicar-se.
Você vai pensar, refletir, meditar, considerar, discernir, raciocinar. Esse é o primeiro passo para que você tenha uma nutrição espiritual. No segundo passo, você vai quebrar os vínculos com a sua carnalidade. Você vai morrer, você vai despojar. E no terceiro passo, você vai adquirir vínculos de perfeição. Você vai se revestir, você vai suportar, você vai perdoar, você vai amar e você vai ser a habitação do Espírito Santo. Amém? Então, esses passos, nós vamos falar sobre eles agora. E eu quero trazer cada um para vocês. Dentro desses 3 passos, nós temos os 9 passos que a gente dá ali dentro dos 3. Então, primeiro, nós vamos falar sobre a nutrição espiritual, que é o buscar, que é o pensar, que é procurar, que é perseguir, que é refletir, que é meditar, né? Então, o que é nutrir? Eu vou começar com a minha nutrição. Se o meu espírito está desnutrido, é igual se uma pessoa está desnutrida, ela não dá conta de caminhar, não dá conta de falar, não dá conta de nada. Assim é um espírito desnutrido. Então, o que é nutrir, Meir? O verbo nutrir, ele possui diversos significados, conforme registrado no dicionário Michaelis. Primeiro, nutrir é alimentar, fornecer nutrientes, prover o necessário para o crescimento, para o sustento de um organismo. Sustentar, o que é? Manter ou apoiar algo, seja físico ou emocionalmente. Alimentar sentimentos ou ideias, cultivar ou manter vivas certas emoções, pensamentos, interesses. E fortalecer, desenvolver, promover o crescimento ou aprimoramento de algo. Então, nutrir é alimentar, é sustentar, é fornecer, é alimentar sentimentos, alimentar ideias, alimentar organismo. Essas definições destacam a abrangência do termo, que vai desde o ato físico alimentar até o cultivo de emoções e ideias. Nós já aprendemos que nós somos corpo, alma e espírito. Nutrir espiritualmente é alimentar o espírito. Mas afinal de contas, o nosso espírito se alimenta de quê? Nós sabemos que o nosso corpo ele precisa de nutrientes físicos. Ele se alimenta de proteínas, de carboidratos, de sais minerais, de gorduras, de vitaminas, de exercício físico, de água, tomar sol. Isso alimenta o nosso corpo físico, nutre. E a nossa alma, ela se alimenta de quê? A nossa alma, ela envolve emoções, mente, vontade. Ela é nutrida pelo que nós consumimos emocionalmente, como pensamentos, relacionamentos, palavras, lazer, descanso, gestos, emoções. É o que alimenta a nossa alma. E o espírito? O que alimenta o espírito? O nosso espírito é a parte mais profunda do ser humano. É a parte que nós conectamos a Deus. E o nosso espírito, ele se alimenta de estudo da palavra de Deus, de oração e intimidade com Deus, de louvor e inspiração verdadeira, de jejum, de consagração, obediência à vontade de Deus, de comunhão com os irmãos na fé. O nosso espírito se alimenta disso. Nós devemos alimentar o nosso espírito regularmente, como nós alimentamos o nosso corpo. Para quê, gente? Para a gente evitar a desnutrição espiritual. Dê o primeiro passo para nutrir seu espírito. A batalha ela está na sua mente. Então pense, decida e busque por mudança. Decida vencer essa batalha. Se você sabe que precisa nutrir o seu espírito, faça mesmo sem vontade. No início é como tomar um remédio. Então, você entendeu agora que você precisa de nutrir seu espírito. Meir, mas eu não quero ler a Bíblia.
Eu não quero orar. Eu vou lá para o quarto, parece que eu estou falando com a parede. Eu não quero consagrar, não consigo ficar sem tomar meu café. Eu não quero fazer a vontade de Deus, quero fazer a minha vontade. Eu mereço ser feliz. Mas você tem que começar a pensar. Lembra que a gente falou de buscar e pensar, que é o primeiro passo da nutrição espiritual? Então você vai pensar, você vai buscar sobre essa questão da nutrição espiritual. Se você está desnutrido, sem força, não consegue, comece a pensar no alimento espiritual. Comece a pensar, eu preciso alimentar o meu espírito. Porque senão eu vou me perder. Lembre-se, a nutrição espiritual, ela não se dá através de falsa humildade. A falsa humildade, ela é hipocrisia. Ela não se dá através de regras humanas. Regras humanas é doutrina. Ela não se dá através de sabedoria humana. Sabedoria humana são argumentos. Ela não se dá pelo modo duro de tratar o corpo, ou seja, praticar rituais. Esses tipos de coisa, tudo isso não tem nenhum valor para te ajudar a controlar as paixões que levam à imoralidade, que levam ao afastamento, que levam ao esfriamento, que levam à desnutrição. Ela não tem nenhum valor para nutrir o seu espírito. Quem é que pode? Só Jesus. Jesus, ele nutre o nosso espírito. Jesus, ele controla o corpo todo. Ele o alimenta, ele o mantém unido por meio das juntas e ligamentos. E assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Colossenses 2,19. Então, meus amados, se você está desnutrido espiritualmente, busque as coisas do alto para você se nutrir, para você criar força espiritual, para o seu espírito ficar forte. O seu primeiro passo é nutrir. Como, Meir? Pensando, buscando as coisas do alto. Eu vou dar aqui 3 exemplos para você. Você vai pegar e vai escrever no seu caderno, Colossenses capítulo 3, e você vai estudar esse capítulo 3 de Colossenses no seu caderno. E você vai entender que a nutrição espiritual, ela se dá quando? Olha, nosso interesse se volta para as coisas do céu, que é o que realmente importa. Então, pense nas coisas do céu. Busque as coisas do céu. A nutrição espiritual, ela se dá quando nós renascemos para novas prioridades e matamos os desejos desse mundo. Quando nós vivemos de acordo com a nossa nova natureza, ou seja, nós vivemos como povo de Deus. Quando nós tomamos decisão de praticar boas obras que comprovam a nossa fé. Quando nossas decisões, elas são dirigidas pela paz que Cristo dá. A nutrição, ela se dá, a nutrição espiritual, quando nós tomamos a decisão de nos alimentarmos do pão do céu, que é o nosso Senhor Jesus. A nutrição, ela se dá quando nós tomamos a decisão de viver e ensinar o que aprendemos com Cristo. Tudo o que fazemos ou falamos, o façamos em nome do Senhor Jesus. A nutrição se dá quando nós interiorizamos que o maior investimento que podemos fazer em nós mesmos é buscar intimidade com Deus dia após dia. Estude Colossenses 3 e analise tudo isso que eu estou falando sobre a nutrição. Eu vou deixar para vocês também João 15. Escreva no seu caderno o capítulo 15 de João. E entenda que a nutrição espiritual se dá quando nós aprendemos, de acordo com João 15. Nós aprendemos o quê? Que Jesus é a videira onde nós, o ramos, nos agarramos. Que nós só podemos dar frutos através de Jesus. Quando nós aprendemos que Deus Pai é o lavrador
e que Ele é o juiz justo que decide todas as coisas. Quando nós aprendemos que só ouvir e não praticar nos transforma em ramos secos e sem frutos. E os ramos secos e sem frutos são cortados e lançados fora. Quando nós aprendemos que ouvindo e praticando os ensinamentos de Jesus, nós somos limpos, aí acontece a nutrição do nosso espírito. Quando nós aprendemos que cortar é eliminar. Cortar o quê? Corta-se com o propósito de remover, de separar. Esse cortar, esse podar, tem um propósito em nós. Quando você corta, elimina, joga fora. Lembra lá os ramos? Quando você poda, você aprimora. Então tem essa diferença entre cortar e podar. Aquele que não dá fruto é cortado e jogado fora. Aquele que dá fruto é poda e limpa. Para quê? Para aprimorar. É um corte estratégico, feito com sabedoria e com o propósito de estimular o fortalecimento, o crescimento e a produção de mais frutos. João 15 nos mostra que a nutrição espiritual ela se dá quando nós aprendemos que unidos com Cristo por meio do amor, nós produzimos frutos. E isso faz com que nossas orações sejam respondidas. Olha o princípio aqui. João 15 nos mostra que a nutrição espiritual se dá quando nós aprendemos que o mundo nos odeia, mas que Jesus nos ama. Quando nós aprendemos que aquele que persegue Jesus, porque Jesus foi perseguido, nós também seremos perseguidos por ele. Mas nós aprendemos que Jesus não nos deixa só. Jesus, ele envia o auxiliador. Isso nutre o meu espírito. Isso dá força. Isso me dá energia. Isso faz com que o meu espírito fique forte. A vontade de buscar mais as coisas do Senhor vai aumentando dentro de mim. Então, eu já deixei para você estudar Colossenses 3, aprender sobre a nutrição. João 15, onde você vai aprender sobre a nutrição. E vou deixar também Hebreus capítulo 10, do 19 ao 39. Você vai aprender que a nutrição espiritual se dá quando nós cremos que, por causa do sacrifício de Jesus, nós temos liberdade para entrar no lugar santíssimo. Nós aprendemos que o corpo de Jesus ele foi rasgado para que a gente tenha liberdade, para que a gente tenha um novo caminho, para que a gente possa chegar até o céu. Nós aprendemos que Jesus é o grande sacerdote e nós podemos nos aproximar do Pai. Quando a gente aprende isso, o nosso espírito ele fica nutrido. Então, nós devemos obedecer aos critérios celestiais, um coração sincero, uma fé firme, uma consciência limpa, um corpo lavado com água pura. Aí nós estamos nutrindo o nosso espírito. Nutrir o espírito é quando nós cremos que devemos perseverar, pois ele cumpre as suas promessas. Quando nós cremos que não pensar só em nós mesmos. Nós devemos pensar na necessidade do irmão, ajudar o irmão, ter amor pelo irmão, fazer o bem ao irmão. Quando nós cremos que congregar é importante, a brasa fora do prazer, ela se apaga. Quando nós cremos que se Jesus me lava e eu volto ao lamaçal por vontade própria, quem é que poderá me salvar daí? Jesus me salva e eu volto por vontade própria. Quando nós cremos que cair na mão do Deus vivo é coisa terrível. Quando nós cremos que Jesus deve ser honrado, adorado, engrandecido, o meu espírito fica nutrido quando eu creio que o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo mal. Eu fui perdoada, eu confessei e fui perdoada. Quando nós cremos que jamais podemos insultar o Espírito Santo, não há perdão para isso. Quando nós cremos que a coragem traz grande recompensa, que nós não devemos voltar atrás, mas que nós devemos fincar as nossas raízes em Cristo.
E nós aprendemos também, nós precisamos crer também, que Ele não se agrada de quem desiste, viu? Então a nutrição se dá quando nós entendemos, quando nós aprendemos, quando nós cremos na palavra, no que está escrito na palavra. Eu deixei para vocês 3 passagens aqui, Colossenses 3, João 15, Hebreus 10, do 19 ao 39. Estudem, aprendam como que o nosso espírito ele pode se nutrir com a palavra de Deus. Então a nutrição do nosso espírito é nós buscarmos, é nós pensarmos. Ao pensarmos nas coisas do alto, nós buscamos a Cristo. Pensamos e buscamos. E isso mantém o nosso espírito bem nutrido, nos dando vigor para darmos o próximo passo. Então, eu dei o primeiro passo aqui, que é nutrir-me espiritualmente. Vamos para o segundo passo? Segundo passo, nós já demos o primeiro passo, a nutrição. Nutrir o nosso espírito, né? Pensar, buscar. O segundo passo, quebrando os vínculos carnais, que é o quê? Morrer e despojar. Morrer, renunciar, crucificar, entregar, render-se, esvaziar-se. Despojar, abandonar, largar, despir-se, deixar, libertar-se. O segundo passo, meus amados, é quebrar os vínculos com a carnalidade humana. É quebrar os vínculos com o eu, com a minha própria vontade. A batalha na mente continua. Os pensamentos continuam vindo. E você já nutrido espiritualmente, você tem mais força ainda para colocar os pensamentos maus para fora. Então, nutrido, você consegue morrer para o mundo. Você decide morrer para o mundo. E você decide viver para Cristo. Lembra que a gente falou sobre decisão no início? A decisão é sua. Nós só quebramos o vínculo com a nossa natureza humana quando nós tomamos a decisão de matá-la. Mate a sua natureza humana. Ela te faz pecar. Ela te faz desobedecer a Deus. Ela acende a ira de Deus contra você porque ela te faz pecar. Ou você mata a sua natureza humana ou ela te mata. Quebrar o vínculo com a natureza humana, você precisa decidir não zombar de Deus. De Deus não se zomba. Tudo o que nós plantamos, nós colhemos. Você precisa decidir negar-se a si mesmo. Crucifique a sua vontade. Submeta-se a Deus. Faça somente a vontade de Deus. Negue fazer a vontade da sua natureza humana. Você precisa decidir alimentar-se todos os dias com uma nutrição forte, diária, da palavra de Deus. Você amará a Deus e será fortalecido pelo Espírito Santo, conseguindo assim morrer para a carne e resistir os apelos da carne. Só estando sempre nutrido, decidir. Aí eu decidi, eu vou me nutrir todos os dias, eu não vou deixar meu espírito enfraquecer mais. Você, para quebrar esse vínculo com essa natureza humana, que é muito difícil, mas Deus nos dá as armas, você precisa decidir praticar o bem. Não desanimar de fazer o que é certo. A colheita de bênçãos virá. Você precisa decidir obedecer à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo te dá poder para conseguir vencer a carne. Para ouvir a voz do Espírito Santo, você precisa decidir acalmar a sua mente. Lembra que eu falei de respirar? Lembra que eu falei de ter bastante atenção na ministração? Acalmar a mente para conseguir ouvir a mensagem que está sendo passada para você. Então, acalmar a mente para ouvir a voz, o que o Espírito Santo está te ensinando. Você precisa decidir, perseverar. Lembre-se, é processo. Fique firme para viver o propósito. Então, quebrar a natureza humana é algo muito difícil porque ela está dentro de nós.
Ela fica nos influenciando o tempo inteiro, ela trabalha com a nossa própria vontade, mas você precisa ter uma decisão firme. Por isso, você tem que estar com o seu espírito nutrido. Escreva no seu caderno Gálatas, capítulo 6, versículo 8 ao 10, e escreva também Romanos 8, do 6 ao 16, para você entender o que é quebrar o vínculo com a natureza humana, o que a palavra está falando. Ela está contando tudo isso que eu falei, ó. Você precisa matá-la, não pode zombar de Deus, você precisa negar-se a si mesmo, você precisa alimentar-se espiritualmente todos os dias. Então eu quero que você tire um tempo para você meditar sobre Gálatas 6, do 8 ao 10 e Romanos 8, do 6 ao 16. Pega essas passagens que eu estou te falando, escreve todas elas no seu caderno. Ao escrevê-las, você vai meditando naquilo que você está escrevendo, você vai ruminando, você vai nutrindo o seu espírito, criando forças para quebrar esse vínculo com a natureza humana. E você precisa se lembrar que é processo. Se você cair, peça perdão, levante-se e continue. Você precisa clamar por força do Espírito Santo. Senhor Espírito Santo, me ajude, me fortaleça, me enche. Você precisa reforçar a sua nutrição diária. Mesmo sem querer, você vai lá e estuda a Bíblia. Você vai lá e ora, mesmo sem querer. Fala, eu estou nutrindo meu espírito, Tomei meu café da manhã, eu vou tomar meu café espiritual. Gente, não desista, insista, seja resiliente. Quebre o vínculo com a sua natureza humana. Quebre a força da natureza. A gente usa muito jejum para fazer isso. Se você sentir medo, vá com medo mesmo. Se você sentir fraco, vá fraco mesmo. Na sua fraqueza, Deus aperfeiçoa o poder dele. E você precisa despojar-se. Você decidiu morrer para o mundo e viver para Cristo, não é? Quebrando esse vínculo com a natureza humana. Então você precisa despojar, parar de agir como ímpio. Você se diz cristão, mas vive como se Jesus não existisse. Olha como nós fazemos isso. Nós falamos, somos cristãos, mas na hora de tomar decisão, a gente toma decisão de ímpio. A gente toma decisão como se Jesus não estivesse vendo, notando e anotando. Então nós precisamos entender que nós já fomos salvos. Temos que agir e reagir como quem é salvo, porque nós já somos salvos. Nós estamos sendo transformados e edificados à imagem de Cristo. Temos que permitir que o Espírito Santo edifique Jesus em nós. O Espírito Santo não vai edificar, o Espírito Santo já está edificando. Nós temos que ter essa postura diferente. Nós temos que ter a atitude de Cristo. Nós temos que entender que Ele é tudo em nós e que Cristo, Ele quer salvar a todos, então Ele quer me salvar. Se Jesus Cristo quer salvar toda raça, língua, tribo, nação, gente de toda raça, de toda língua, então Ele quer me salvar, eu preciso entender isso, eu sou salvo, Ele já me salvou. Se eu estou aqui é porque Ele já me salvou. Isso vai me ajudando a quebrar o vínculo com a natureza humana. Eu tiro a coisa do futuro e trago para o agora da minha vida. A gente precisa afastar decididamente, ou seja, decisão, de tudo que nos afasta de Deus. Isso me afasta de Deus, então não quero mais para minha vida. Tem que ter essa decisão. Se não edifica o seu espírito, afaste-se. Pode ser coisas, pode ser pessoas, pode ser locais. Você tem que entender que você é filho de Deus e filho de Deus. Não pegue em qualquer coisa, não fique em qualquer local, não fica no meio de qualquer tipo de pessoas. Se a pessoa te afasta de Deus, saia de perto dela. Se a coisa te afasta de Deus, abra mão dela, despoje-se. Despojar é abrir mão, é parar, é tirar.
Despojar é abandonar, largar, despir-se, deixar, libertar. Se tem algum local que te afasta da presença de Deus, não vá mais ali. Se te faz pecar, não olhe, não toque, não entre, não experimente. Decida. Decida-se despojar de todas as coisas do mundo, de todas as coisas da carne e estar com Jesus Cristo. Amém? Então, nós já passamos pelo primeiro, que é a nutrição espiritual, que nós passamos a pensar, que nós passamos a querer as coisas do Senhor Jesus, não é? Nós passamos pelo primeiro passo, pensando, buscando as coisas do alto. Está ali, pensando, buscando, penso nas coisas do alto, busco coisas do alto. Eu estou fazendo o quê? Nutrindo o meu espírito. Passando para o segundo passo, eu quebro o vínculo com a minha carnalidade, com a minha carne humana. Ou seja, eu morro para o mundo, eu me despojo de tudo aquilo que me afasta do Senhor. E aí nós passamos para o terceiro passo. Terceiro passo para reação espiritual, para reagir espiritualmente. Então, adquirir o vínculo da perfeição. Nós já quebramos o vínculo carnal, agora nós vamos adquirir o vínculo da perfeição. Ou seja, nós vamos nos revestir, vestir, cobrir, assumir, adornar-nos, envolver-nos. Nós vamos suportar, sustentar, carregar, resistir, amparar, fortalecer. Nós vamos perdoar, liberar, absolver, esquecer, reconhecer, soltar. Nós vamos amar, cuidar, servir, entregar-se, valorizar, acolher. E nós vamos ser habitação, morada, residência, refúgio, abrigo e templo. O terceiro passo é adquirir o vínculo da perfeição, ou seja, vencendo a batalha na mente. No primeiro passo, a batalha está fervendo. No segundo passo, continua a batalha. E no terceiro passo, nós já andamos em vitória. Por quê? Porque nós já quebramos o vínculo carnal. Nós já nutrimos o nosso espírito, o espírito forte foi lá, quebrou o vínculo carnal, morreu para o mundo, despojou das coisas do mundo. E aí agora nós vamos o quê? Nos revestir. Vista-se, ou seja, tenha atitude de nova criatura. Agora você é o quê? Filho. Vista-se. Não ande nu. Não ande envergonhado. Vista-se, cubra-se. Né? Jesus, ele tem vestes novas para cobrir toda a nossa vergonha. Decida vesti-las. Jesus, ele já preparou vestes para cobrir toda a nossa vergonha, para limpar todas as nossas manchas, para nos cobrir. Então, nós precisamos decidir usar essas roupas, vestir as vestes de Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Gálatas 3, 27. Então, se o nosso estado natural é o pecado, a passagem bíblica em Romanos 3, 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos nós pecamos e fomos destituídos. Aí entra Jesus com a veste de justiça para nós. Então, nós vestimos a roupa de justiça. Romanos 3, 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem. Então, a justiça é a nossa veste. Nós somos justos, justificados. Então, vamos vestir as vestes da justiça. Se era vergonha, Gênesis 3:10, ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque estava nu e escondi-me. Jesus vem e nos veste de honra. Isaías 61:7, em lugar de vossa vergonha tereis dupla honra. Se a gente está vestido de medo, Provérbios 29, 25, o temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto no alto retiro. Jesus vem nos dar veste de coragem.
2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Se nós estamos vestidos de fraqueza, Isaías 20:29, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Jesus nos dá a vestimenta de força do Senhor. Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se nós estamos em morte espiritual, Efésios 2:1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Jesus vem nos dar a vida eterna. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você está vestido de tristeza, vista-se do óleo da alegria que Jesus dá. A tristeza, Salmo 42:5. Por que estás abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Jesus vem com óleo de alegria, Isaías 61:3, para pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto. Se você está vestido de desobediência, Romanos 5:19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Vista-se em Cristo de obediência a Deus. Romanos 5:19. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. A obediência de Cristo. Se você está vestido de maldade, Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Vista-se de santidade. 1 Pedro 1:15-16. Sede santos porque eu sou santo. Se você está vestido de pobreza espiritual, Apocalipse 3:17. Dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu. Vista-se das vestimentas de Cristo. Vista-se da riqueza em Cristo. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se você está vestido de escravo do pecado, João 8:34. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Vista-se das vestimentas de liberdade em Cristo. Gálatas 5:1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Então, amados, a primeira coisa que nós, para estruturarmos o nosso terceiro passo, a primeira coisa é nos vestir, é nos revestir. É a primeira coisa, revestir, vestir, revestir, não desanimar com as roupas que Cristo nos dá. Então não se vista de vergonha, vista-se de honra. Não se vista de medo, vista-se de coragem. Não se vista de fraqueza, vista-se de força no Senhor. Não se vista de morte, vista-se de vida. Não se vista de pecado, vista-se de justiça. Não se vista de tristeza, vista-se com óleo de alegria. Não se vista de desobediência, vista-se de obediência a Deus. Não se vista de maldade, vista-se de santidade. Não se vista de pobreza espiritual, vista-se de riqueza em Cristo Jesus. Não seja escravo do pecado, viva a liberdade em Cristo. Então, a primeira coisa que você vai fazer para você se manter nesse terceiro passo, você se enchendo da força do Senhor, você adquirindo vínculo de perfeição em Cristo Jesus, é você se revestir. Troque essas roupas, troque esses pensamentos. Lembra, você está vencendo a batalha na mente. Troque os pensamentos. A segunda coisa que você vai fazer nesse terceiro passo é suportar. A palavra suportar no grego é anechomai.
E ela significa dar suporte, sustentar, carregar. Não tem nada a ver com aguentar alguém emocionalmente. Jesus, ele nos deixou o mandamento de nos amarmos. E isso significa dar suporte uns para os outros. Então, meus amados, decida ser suporte, não peso. Você não é uma vítima, você é um privilegiado, uma privilegiada. Pense assim. Não fica olhando para o que você não tem. Olhe para o que Deus já te deu. Não fique esperando elogio das pessoas. Elogie, reconheça que as pessoas são bênçãos na sua vida. Ame-as. Não fique se comparando, criando expectativas desnecessárias. Isso mina o amor. Decida ajudar, ao invés de ficar esperando ajuda. Ai, será o que aquela pessoa pode fazer para mim? Pensa, o que será que eu posso fazer por ela? Decida abençoar, ao invés de ficar esperando que as pessoas te abençoem. Abençoe com aquilo que você tem, com aquilo que você sabe fazer. Se você sabe prestar algum serviço, preste algum serviço de graça para quem precisa. Seja o menor, que não imagine que não tem valor, porque para muita gente você vive a vida dos sonhos dela. É melhor nós ajudarmos do que sermos ajudados. A palavra de Deus nos diz em Atos 20:35 que há maior felicidade em dar do que em receber. Então mude o foco, seja suporte, né? Dê suporte para as pessoas. Então suportar é isso, dê suporte. Não é aguentar o outro emocionalmente, é ser suporte para o outro emocionalmente. Como ser suporte na vida dos irmãos em Cristo? Eu vou dar exemplos práticos para vocês. Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Apoiar nossos irmãos na fé é um chamado, gente, um chamado de Deus para nós. Apoiar, suportar. Então, eu vou dar aqui 10 formas práticas de você oferecer suporte espiritual, emocional e físico para alguém. Por exemplo, o que você pode fazer? Você pode orar pelas pessoas. Separe tempo para orar especificamente por amigos, familiares, irmãos na fé. Pergunte a alguém se há algo pelo qual ele precisa de uma oração. Interceda. Olhe como que não precisa nem gastar dinheiro. Você está dando algo muito mais precioso do que dinheiro. Como que você vai ajudar? Você vai oferecer palavras de encorajamento, por exemplo. Diga palavras que edifiquem, que tragam esperança. Naqueles momentos difíceis que todos nós estamos passando. Quando alguém estiver desanimado, lembre-o das promessas de Deus. Outra coisa que você pode fazer, ajudar nas necessidades materiais. Doe alimento, roupa. Olha, tanta roupa que a gente tem no guarda-roupa. Doe roupa. Auxilie financeiramente quem está precisando. Se você tem condição, ajude. Você pode também ser um amigo verdadeiro. Esteja presente, ouvindo, oferecendo apoio sincero. Ligue, telefone, faça uma visita. Isso faz grande diferença na vida das pessoas. Você pode também ajudar na caminhada espiritual. Incentive a leitura bíblica, a oração, a participação nos cultos. Convide as pessoas para estudar a Bíblia junto com você. Participe de grupos de oração. Leve as pessoas. Olha só as pessoas que vocês trazem para o Reação Espiritual. Vocês estão ajudando, vocês estão sendo suporte. O que você pode fazer mais? Aconselhar com sabedoria bíblica. Quando o irmão estiver confuso, ofereça conselhos baseados na palavra de Deus. Não é conselho do mundo, nem conselhos carnais. Conselhos baseados na palavra de Deus. Compartilhe o amor de Cristo. Demonstre o amor de Deus através de atitudes gentis, gestos simples, como, por exemplo, oferecer ajuda, ouvir com atenção. E isso pode impactar pessoas. O que você pode fazer também? Você pode estimular a fé e a confiança em Deus.
Ajude os irmãos que estão fracos na fé. Compartilhe o seu testemunho. Incentive-os a confiar no Senhor. Fala para eles que vale a pena servir Jesus. O que você pode fazer também? Você pode ser um exemplo de uma vida cristã. Viva de uma forma que inspire as outras pessoas a seguirem Jesus. Evite fofoca, seja honesto, demonstre integridade em todas as áreas da sua vida. Assim, você estará se firmando, você estará se enchendo, você estará sendo cada dia mais forte. Amém? Apoiar nossos irmãos é cumprir o mandamento do amor de Cristo. Devemos estar disponíveis para interceder, para ajudar, para perdoar, para incentivar uns aos outros. Gálatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Olha que passo mais lindo é esse para que você adquira o vínculo de perfeição. O próximo, perdoar. Perdoe, pois você foi perdoado. Quem não perdoa, não recebe perdão. Lembre disso. Então, você já passou pelo passo de revestir, de suportar. Agora nós estamos no passo de perdoar. Liberar, absolver, esquecer, reconciliar, soltar. O perdão, gente, ele é um remédio. Mas, afinal de contas, o que o perdão cura? O perdão, ele tem um impacto profundo no coração, na mente e no espírito. Ele não apenas liberta quem perdoa, mas ele também restaura relacionamentos e ele traz paz interior. O perdão, ele cura o coração ferido, ele cura a mente sobrecarregada, ele cura relacionamentos quebrados, ele cura o espírito diante de Deus, ele cura o corpo de enfermidades emocionais, ele cura a alma da prisão do passado. Por exemplo, o coração ferido. O perdão, ele remove o peso da mágoa e ele impede que a dor se transforme em rancor. Por exemplo, ele cura a mente sobrecarregada. O ressentimento, ele ocupa espaço na mente e ele drena energia emocional. O perdão, ele traz alívio, clareza. Os relacionamentos quebrados. O perdão, ele possibilita a restauração de laços que foram desgastados pela dor. O perdão, ele cura o espírito diante de Deus. Guardar rancor nos afasta de Deus. O perdão, ele purifica o nosso coração e ele fortalece a nossa comunhão com o Pai. O perdão, ele cura o corpo de enfermidades emocionais. Emoções reprimidas podem gerar ansiedade, insônia e até problemas físicos. O perdão, ele libera um peso que impacta sobre a nossa saúde. O perdão, ele cura a alma da prisão do passado. O perdão, ele permite que nós sigamos em frente sem ficarmos prisioneiros de lembranças dolorosas. Perdoar não significa esquecer, mas sim escolher. Olha, a decisão está o tempo todo, mas sim escolher não viver mais sob o domínio da mágoa. O perdão cura o coração, cura a mente, cura o espírito e até o corpo, trazendo leveza, liberdade e paz. Meir, mas como perdoar sinceramente? Gente, perdoar sinceramente é libertar-se da prisão do ressentimento. Confiar na justiça de Deus. Não significa que você está aprovando o erro, mas significa que você está escolhendo a paz ao invés da amargura. Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vai reconhecer a dor, mas você não vai se alimentar dessa dor. Admita que você foi ferido, mas não deixe que a mágoa se torne um ciclo de ressentimentos, ou seja, fica lembrando, relembrando daquilo. Não, fala, já passou, eu já perdoei, já acabou. Decida perdoar mesmo sem vontade de perdoar. O perdão ele não é um sentimento. Ele é uma escolha de obedecer à vontade de Deus.
Ore por quem te feriu. Essa aqui é muito boa. Então, como perdoar sinceramente? Ore por quem te feriu. Orar por quem te magoou muda a forma como você vê essa pessoa e traz cura ao seu coração. Faz a oração para ela aquilo que você queria orar por você. Isso é muito forte. Libere o outro da dívida emocional. Não fique guardando expectativas que a pessoa venha te pedir perdão. Não, confie que Deus é justo e entregue a situação ao Senhor. Não fique esperando que a pessoa venha reconhecer que ela está errada. Simplesmente libere. Substitua a mágoa por pensamento de paz. Escolha alimentar-se só com bons pensamentos. Lembra o que está escrito em Filipenses 4:8? Tudo que é bom, verdadeiro, honesto. Lembre disso. Evite reviver a ofensa. Se você já perdoou, evite trazer o assunto à tona o tempo inteiro. Evite ficar pensando sobre essa questão. Perdoou, passou. Se necessário, tenha uma conversa reconciliadora com a pessoa. Nem sempre a reconciliação será possível, mas se houver abertura, busque um diálogo pacífico. Assim você estará adquirindo o vínculo da perfeição. Olha que maravilha! O outro passo é amar. Sobre amar, o que eu vou falar para vocês? Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus. Amar, gente, é cuidar, é servir, é entregar-se, é valorizar, é acolher. Amar é não pensar em si mesmo, é pensar no outro. Por isso eu quero que você escreva no seu caderno de guerra 1 Coríntios capítulo 13. E você vai meditar em cada uma daquela passagem sobre o que significa o amor. Lá diz que nós podemos até dar o nosso corpo para ser queimado. Se não for por amor, de nada nos aproveitaremos. Então, se não houver amor em tudo que você fizer, nenhum desses passos aqui vai resolver. Então, cultive o amor no seu coração. Ame, cuide das pessoas, sirva as pessoas, entregue-se com amor, valorize as pessoas, acolha quem precisa. Tudo que você fizer, faça com amor, porque Deus é amor e quem não ama não conhece a Deus. Quem diz que não ama o seu irmão, como é que vê? Como pode dizer que ama a Deus que não vê? Não é verdade? E o último passo é a habitação, é ser a habitação do Espírito Santo. O Espírito, ele pode habitar com o nosso espírito. Ele é o único Espírito que pode habitar com o nosso espírito é o Espírito Santo de Deus. Todo o resto é contrário à vontade de Deus. Então, se você está adquirindo o vínculo da perfeição, se você está no terceiro passo, busque o enchimento com o Espírito Santo. Seja a habitação do Espírito Santo. Ser a habitação do Espírito Santo significa que Deus habita dentro de você. É ser receptáculo do Espírito Santo. É ser vaso. E nós somos um vaso de barro e recebemos o poder dos poderes. Imagina? O Espírito Santo, ele nos transforma em um templo vivo, onde a presença dele opera. E isso ocorre quando nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Aí nós permitimos que o Espírito Santo dirija a nossa vida. Então, ao receber Jesus como Senhor, ao declarar Jesus nosso Senhor, nosso Salvador, nós recebemos, passamos a ser morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, nós não somos nossos mesmos, nós somos de Deus. E nós somos templo, nós somos habitação. Então, para nós adquirirmos o vínculo da perfeição, nós temos que ser a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos guia, nos fortalece, nos purifica, nos capacita a viver segundo a vontade de Deus. Nós estando com o nosso
espírito bem nutrido no primeiro passo, né? Nós pensando nas coisas do alto, buscando as coisas do alto. Nós passando para o terceiro passo, morremos para o mundo, nos despojamos das coisas do mundo, né? Quebramos os vínculos carnais. Nesse terceiro passo, adquirindo o vínculo da perfeição, nos revestimos com as roupas de Cristo, nós somos suporte por nosso irmão, nós perdoamos todo e qualquer tipo de ofensa, nós fazemos tudo com amor porque nosso Deus é amor, e aí nós somos o quê? A habitação do Espírito Santo. Meir, mas como ser a habitação do Espírito Santo? Primeiro, nós precisamos, eu já falei, aceitar Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Aceitar Jesus significa considerar o sacrifício dele, significa arrepender dos seus pecados, significa confessar Jesus, significa confiar plenamente nele. Deixar Jesus sentar-se no centro da nossa vida, entronizar Jesus. Ser a habitação do Espírito Santo é nos arrependermos dos nossos pecados e vivermos em santidade. O Espírito, ele não habita em um coração que insiste no pecado. A santidade é essencial para manter a presença do Espírito Santo em nós. Ser a habitação do Espírito Santo é buscar a presença de Deus em oração. A comunhão com Deus através da oração nos torna mais sensíveis à ação, à voz do Espírito Santo. Ser habitação do Espírito Santo é alimentar-se da palavra de Deus. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para nos transformar, para renovar a nossa mente, para nos dar vitória na mente, para levar nossa mente cativa a Cristo, para que nós tenhamos os pensamentos de Cristo. Quando nós meditamos na Escritura, nós nos fortalecemos o nosso relacionamento com Deus. Ser habitação do Espírito Santo é submeter-se à direção do Espírito Santo. Viver pelo Espírito Santo significa ouvir a sua voz e seguir a sua direção em todas as áreas da nossa vida. Ser habitação do Espírito Santo é frutificar na vida cristã. O Espírito Santo age em nós para quê? Para produzir frutos. E produzir frutos é refletir a natureza de Cristo em nós. Ser habitação do Espírito Santo significa que Deus vive em nós, guiando e transformando a nossa vida. Para que essa presença seja plena, é necessário viver em comunhão com Jesus, renunciando ao pecado, buscando crescer espiritualmente. Veja o que fala Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, o Espírito Santo não é apenas um visitante, mas um residente permanente naqueles que o acolhem com um coração sincero. Então, se de fato o Espírito Santo habita em nós, nós não podemos estar na carne. Nós precisamos estar no Espírito, porque a carne milita contra o Espírito. De que lado nós estamos? Lembra da decisão que eu falei no início? Tudo começa com a sua decisão. Então, não é só nós darmos esses 3 passos de reação espiritual. É nós continuarmos caminhando até nós entrarmos na boda do Cordeiro. Só lá nós podemos descansar espiritualmente. Enquanto isso, nós temos que estar atentos, vigiando, orando, estudando a palavra, jejuando, fazendo propósito, nos mantendo firmes, resilientes nos caminhos do Senhor, firmes em Cristo, produzindo frutos. Então, nós demos hoje aqui, eu ensinei a vocês o método hoje de 3 passos para reagir espiritualmente. Então, primeiro você vai buscar e pensar na sua nutrição espiritual. Você vai se nutrir, você vai pensar sobre as coisas do céu, você vai buscar as coisas do céu, mesmo sem querer, porque no começo o seu espírito está desnutrido. Então você vai buscar nutrição, então você vai estudar a Bíblia, mesmo sem querer estudar, você vai orar mesmo sem querer, você vai jejuar mesmo sem querer.
Para isso, nós estamos fazendo muito propósito, para nos ajudar a ter disciplina com o Senhor, disciplinas espirituais. Então, o segundo passo, quebrando o vínculo carnal, ou seja, quebrar o vínculo com o mundo, com a nossa carnalidade, morrer para o mundo, despojar-se das coisas do mundo, despojar-se das ideias do mundo. A batalha está na nossa mente, nós estamos lá. E o terceiro passo, nós vamos adquirir a perfeição, o vínculo da perfeição em Cristo. Ou seja, nós vamos nos revestir com as roupas que Cristo nos dá, nós vamos ser suporte para os nossos irmãos, nós vamos perdoar as ofensas dos nossos irmãos, das pessoas, as pessoas não vão mais conseguir fazer com que a gente fique magoado, porque a gente perdoa rápido. Nós vamos amar, tudo que a gente fizer, nós vai fazer com amor, né? Cuidar, servir, entregar, e nós vamos ser a habitação do Espírito Santo. Aí nós chegamos a uma estatura alta com o Senhor. Aí nós vamos entender que nós estamos cada dia mais prostrados, porque para estar na estatura alta, nós estamos que nos prostrar cada dia mais. Cada dia mais nós vamos entender que somos privilegiados, que Deus nos escolheu, que Deus nos amou, que Deus nos quer, que somos feitura dele, que ele tem alegria com a nossa presença, que ele está olhando, notando e anotando tudo o que a gente está fazendo. Olha o que Jesus está dizendo aqui para você agora. Finalizando, olha o que Jesus te diz. Eu já te dei uma ordem? Eu não já te dei uma ordem? Jesus está falando. Eu já te dei uma ordem. Seja forte e corajosa. Não se apavore nem desanime, pois eu, o seu Senhor, o seu Deus, estarei com você por onde você andar. Não deixe o inimigo destruir sua vida. Reaja. Eu estou contigo. Não tenha medo, tenha fé. Assinado Jesus. Então, Jesus deixa para nós essa passagem. Ele já nos deu uma ordenança. Que nós sejamos fortes, corajosos, não tenhamos medo de reagir, que nós possamos buscar, pensar na nossa nutrição espiritual, que nós possamos quebrar os vínculos carnais, morrer para esse mundo, nos despojar, que nós possamos adquirir vínculo de perfeição em Cristo Jesus, nos revestir com as roupas de Cristo, suportar, ser suporte para os nossos irmãos, perdoar, amar e ser habitação do Senhor. Amém? Glórias a Deus, aleluias. Que o Senhor abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te ajude nessa reação espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Vamos passar para os nossos exercícios? Muito bem, amados, amadas, vamos aos nossos exercícios de guerra. A semana é a semana 4, de 29/9 a 6/10/2025. Se você, por acaso, está fazendo esse reação em outro ano, não tem problema. Coloca a sua data de hoje, a data que você está fazendo, tá bem? O tema da aula, ou seja, o tema da nossa ministração de hoje é reação, reconhecendo o inimigo. A munição espiritual, que é o versículo que você vai memorizar, vai repetir, vai escrever novamente essa semana, está lá em Romanos, do capítulo 12, versículo 21. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Amém? Essa é a nossa munição espiritual de hoje. Primeiro exercício, alerta de ataque. Engano. Contra qual mentira preciso reagir com a verdade da palavra de Deus? Então, esse exercício aqui é para ajudar você a descobrir onde que o inimigo tem conseguido te enganar. Hoje você vai fazer um teste, que o nome do teste é Lentes da Decisão. Através de respostas que você vai dar para mim aqui, mas eu preciso que sejam respostas absolutamente sinceras. Você vai descobrir se está usando a lente de Deus ou a lente do inimigo. Lembra do inimigo que a gente aprendeu? Satanás, o mundo, a natureza? Então, você precisa de entender, consciente ou não, nós vivemos a vida que decidimos viver. Então, pare, pense
reflita bastante e responda com sinceridade. Não fique com medo, não fique com vergonha. Você vai fazer isso para você mesmo. Você vai confrontar você com a total verdade, não aquilo que você acha que a circunstância é. Comece a analisar. Peça, Senhor, abre os meus olhos. Me dá entendimento da verdade do que está acontecendo. E aí você vai responder essas 10 perguntas do seu caderno de guerra. A primeira pergunta: você decide o que pensar ou seus pensamentos controlam você? Segunda: você tem um coração grato ou sente que não vive a vida que merece? E assim por diante. Você vai responder as perguntas. Na 10ª, eu coloco aqui, ó, me conte uma experiência pessoal sua com Deus. Então, você responde todas as 10 perguntas. E aí, no final, você vai fazer um texto usando as respostas das suas perguntas. Vai pegando uma resposta, colocando atrás da outra. E aí, aquilo vai virar um texto. E aí, você vai ler o seu texto. E você vai pegar as lentes da decisão. E vai olhar que tipo de decisão eu tenho tomado nessas circunstâncias. Essa é a decisão correta? Essa é a decisão que Deus quer que eu tenha? E aí você vai ver se o inimigo está te enganando, se o inimigo está distorcendo a realidade na sua frente. As coisas vão se abrindo assim, ó. Faça com bastante atenção e depois me conta quais foram os resultados. Exercício 2, brecha. Por onde o inimigo tem entrado? O que ele está destruindo? Então, no exercício 2, para te ajudar, eu elaborei aqui o binóculo de Deus. O que é o binóculo de Deus? O inimigo, ele usa mágoa como uma brecha para entrar na vida da gente. E o binóculo de Deus, ele pode aproximar as situações que estão distantes e nos ajudar a descobrir aquilo que a gente não conseguia ver com os nossos olhos naturais. Assim é o olhar de Deus para nós. Deus vê muito além do que os nossos olhos naturais podem ver. Então, hoje você vai colocar o binóculo de Deus. Essa semana, eu quero que você coloque o binóculo de Deus para que você descubra onde o inimigo tem entrado na sua vida, onde ele está conseguindo abrir brecha. Lembra que a gente está fazendo isso semana após semana, aprendendo sobre isso? Então, o binóculo de Deus, ele muda como você vê as pessoas, como você vê as situações, os problemas e até você mesmo. Durante essa semana, você vai anotar todas as situações que te entristecerem, enraivecer, frustrar, desanimar, etc. Então, eu coloquei aqui um quadro para te dar o exemplo de como você vai fazer. Por exemplo, na primeira coluna, eu já coloquei até um exemplo de resposta. Na primeira coluna, você vai colocar a circunstância. Alguém te fere com palavras ou atitudes. Aí você vai colocar alguma circunstância que você viveu. Alguém te feriu, aconteceu alguma coisa que te magoou, que te frustrou, que desanimou. Você vai contar a circunstância aqui na primeira coluna. Viu que eu deixei vários espaços? Se você quiser, pode colocar até mais espaços. Aí, qual foi o olho natural que eu olhei para essa circunstância e acabou abrindo brecha? Olha, a pessoa me feriu, eu peguei e pensei, essa pessoa é má comigo, ela não merece perdão. Pronto, eu fiquei com raiva, fiquei magoada e através dessa mágoa o inimigo abriu uma brecha no meu coração. Mas aí eu peguei e coloquei o binóculo de Deus. E eu olhei para essa pessoa, para essa circunstância com o binóculo de Deus e eu vi outra coisa que eu não tinha visto antes. Aí eu pensei, essa pessoa ela está ferida, ela precisa de Jesus. Eu não posso ficar magoada com ela, eu tenho que ajudá-la. Aí na quarta coluna, pronto. Eu falei, eu a perdoo, eu vou ter paciência com ela. Fechei a brecha. Então, esse é o exercício que você vai fazer essa semana. Sempre que acontecer alguma circunstância que você chateou, vem e coloca na primeira coluna. Aí você vai olhar o que foi que você pensou no seu olhar natural, na segunda coluna. Na terceira coluna, você coloca o binóculo de Deus. E aí você vai olhar a circunstância com o binóculo de Deus
e vai chegar a um novo pensamento que vai fechar a brecha que o inimigo tinha conseguido abrir. Amém? Terceiro exercício, posicionamento. Qual decisão tomo hoje a partir da verdade espiritual que Deus me revelou? Deus trouxe grandes verdades para nós hoje, né? Então hoje o Senhor nos revelou verdades espirituais poderosas. Decida dar todos os passos de reação espiritual. Buscar, pensar, morrer, despojar, revestir, suportar, perdoar, amar e habitar. E seja cheia do Espírito Santo. Habitar é o Espírito Santo habitar. Então, nós vamos fazer hoje um exercício, uma dinâmica que chama-se tirando o véu. Você vai precisar do material, um véu, um lenço ou um pano para simbolizar o véu. Você vai precisar de uma cadeira para Jesus se sentar. Você vai precisar da sua Bíblia para você pesquisar os versículos. E aí você vai desenhar 9 pegadas, um para cada passo. Eu deixei uma pegada de exemplo aí do lado para você ver como que você vai desenhar. Escreva nas pegadas de acordo com a tabela. Por exemplo, na primeira pegada é o seu primeiro passo. Você vai escrever buscar. E aí tem um dizer aí na frente, ó. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Então, tem escreve do jeitinho que está na tabela, porque tem alguns versículos que eu dei uma personalizada para você conseguir fazer a dinâmica direitinho. Mas nada que tenha mudado o sentido da palavra, claro. A execução, que jeito que você vai executar a sua dinâmica? Você pode até pedir alguém para te ajudar, mas você pode fazer sozinha também, tá bom? É um tempo seu com Jesus. Primeiro, você vai montar os 9 passos no chão em sequência, do primeiro passo até o último passo. Então, começa do 1, 2, 3 até o 9. No final, você vai colocar a cadeira, no final dos passos, depois do 9, você vai colocar a cadeira e vai convidar Jesus para sentar nessa cadeira. E aí você vai colocar o véu no rosto, e aí você vai dizer para Jesus: Senhor, tantas vezes estive com o coração coberto e não consegui ver a tua glória, mas hoje eu quero tirar o véu. Aí você dá o primeiro passo, põe o seu pé em cima da primeira pegada e vai ler o que está lá, buscar. Aí você vai tirar o véu do rosto e vai dizer para Jesus: decido buscar a ti. Você vai olhar para Jesus, Jesus está lá na cadeira. Decido buscar a ti como meu maior tesouro. Nada é mais precioso do que a tua presença. O versículo que está escrito no pé, na pisada, é a resposta de Jesus para você. Aí você vai ler a resposta de Jesus para você. Ele vai te dizer assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Fez o primeiro passo? Aí você vai pôr o pé no segundo passo, que é pensar. Aí você vai colocar a mão na cabeça e vai declarar para Jesus: renovo minha mente, não aceito os pensamentos do inimigo. E aí Jesus vai te dizer o versículo que está aí: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é... Então, assim por diante. Aí você vai dando passo a passo, seguindo a execução detalhadamente do que está aqui. No último passo, você vai fazer exatamente o que está ali. E ao final, você vai se aquietar. E você vai ouvir a voz do Espírito de Deus. Você vai sentir a presença do Espírito de Deus. Faz essa dinâmica direitinho, vai seguindo os passos aí direitinho, depois você me conta. Eu tô até emocionada, porque eu imagino como vai ser lindo você receber a presença do Senhor Jesus, você receber Jesus na sua casa. Ai, que lindo! Fazer com muito amor para Jesus. Se você quiser, você pode filmar, colocar lá na comunidade para nós. Se você quiser, você pode filmar, colocar no seu Instagram, nas suas redes sociais e pode me marcar, que eu vou ficar feliz demais da conta.
E contar também o testemunho, né? Da presença, como é receber Jesus, ouvir Jesus falar com você. Muito bem. Quarto exercício, obediência, passo de fé. Que atitude prática vou tomar hoje em resposta ao que aprendi? Essa semana, você será suporte. Lembra de suportar? Você será suporte. Então, a primeira coisa que você vai fazer, vai pegar uma nota ou uma moeda e segurar na sua mão. Você vai pegar uma quantidade de dinheiro e vai colocar na sua mão. Você vai orar em voz alta. Senhor, este dinheiro não é meu, é teu. Usa-o para ser suporte para alguém. Coloque o dinheiro na sua Bíblia, sobre a sua Bíblia e declare: consagro meus recursos ao reino de Deus. Depois tome a decisão prática. Escolha uma pessoa ou uma situação para abençoar com esse valor. Jesus vai te mostrar alguém necessitado, tenha certeza. Ao entregar, não espere retorno, não espere que a pessoa venha te agradecer, não. Apenas ore e fale com o Senhor que esta semente floresça em vida e em testemunho para a glória do Senhor. Amém? Então você vai ser suporte financeiro para alguém essa semana. Ah, Meir, mas eu não tenho dinheiro. Coloque aquilo que Deus colocar no seu coração. Abençoe alguém. Alguém que você sabe que está precisando e que você tem condição de ajudar. Amém? Isso é ser suporte. Mas não é só com o financeiro. Lembra do exercício da semana passada? Eu fiz vários itens que você podia ajudar sem precisar de usar dinheiro para ser suporte. 5. Oração de guerra. Ato de coragem entrando na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa oração de hoje, você vai orar sobre o texto que você elaborou no exercício 1, lembra? Então, você vai pegar aquele texto, você vai levar ele diante do Senhor, no trono da graça, no Santo dos Santos. E cada decisão equivocada que você tiver percebido ali, você vai colocar na presença do Senhor. Você vai pedir perdão por cada uma. Você vai se arrepender por cada uma diante do Senhor. E você vai pedir ao Espírito Santo para te guiar em novas e acertadas decisões. Em daqui para frente, escrever uma nova história, uma nova mulher tomando novas decisões em Cristo Jesus. E aí você vai terminar esse tempo de oração cantando um louvor de adoração. Escolha um louvor que você gosta, ligue o som e cante ele todinho para o Senhor. Fala, Senhor, eu estou cantando aqui para o Senhor. É um louvor de adoração. Amém? 6º, altar de gratidão. Regando a alegria. Motivos pelos quais você é grata, pelo menos 3. Pense pelo menos 3. Aí, o que você vai fazer essa semana? Você vai pesquisar versículos que falam sobre o amor de Deus. E aí, você vai escrever esse versículo em cartões flores. Lembra das nossas flores? Continue fazendo. Então, você vai fazer flores com versículos sobre o amor de Deus escrito nas flores. E aí, você vai visitar uma pessoa doente, ou na sua casa, na casa da pessoa, ou você vai no hospital, onde essa pessoa estiver internada. Você vai visitar pessoas enfermas, pessoas que estão precisando de uma visita. E aí você vai pegar essas flores e colar perto dela, onde ela consiga ler o amor de Deus por ela. Se puder, leve um presente, leve flores naturais também. E quando você voltar dessa visita, lembre-se de agradecer a Deus pela oportunidade que Ele te deu de fazer o bem a alguém. Amém? Esse será o nosso exercício do nosso altar de gratidão dessa semana. Muito bem, esse é o 6, agora o 7º, decreto de vitória. O decreto de vitória é a nossa proclamação profética. Lembre-se, toda vez que você estiver escrevendo um decreto de vitória, você diga: em nome de Jesus, eu decreto. Em nome de Jesus, eu declaro. Tá bem? Então, você vai declarar, você vai decretar de acordo com aquilo que você aprendeu. Os decretos espirituais, eles são armas poderosas. Eles te ajudam a reagir espiritualmente.
Então, entre em propósito com Deus, reaja. E então, você verá a sua vida transformada através de palavras, mudança das suas palavras. Ao invés de decretar a sua morte, você vai decretar a sua vida. Ao invés de decretar a sua falência, você vai decretar prosperidade. Então, nós começamos a lançar as sementes através daquilo que sai na nossa boca. O que você vai fazer essa semana? Além de guerrear pela sua própria vida, você vai guerrear pela vida daqueles que você convive. Aqueles que você gosta e aqueles que você nem gosta tanto, mas são amados de Deus. Então, você vai batalhar por eles também. Então, você vai fazer o quê? Escrever decretos. Você vai se basear na palavra de Deus. E em cartões, você vai escrever decretos. Decora cartão, escreve os decretos. Você pode decorar como você quiser, tá bom? E aí você vai dar de presente. Você vai colocar o título na área de destaque, por exemplo, esse decreto é sobre família, é sobre relacionamentos. Coloca. No verso, você vai escrever o versículo que fundamenta o decreto que você está fazendo. Aí você vai orar sobre cada cartão antes de presentear. Ou seja, sintetizando, você vai escrever cartões presentes com os decretos, decorar os cartões, colocar no envelope e dar de presente. Mas antes de dar de presente, você vai orar abençoando, tá bem? Você vai orar sobre cada cartão. Sugestão para escrever no envelope do cartão. Você pode escrever para a pessoa: declare esse decreto todos os dias em voz alta, com fé e verdade. Deus honra a sua palavra e transforma vidas através de confissões de fé. A outro exemplo: não deixe o inimigo destruir sua vida. Reaja. Assim, cada pessoa receberá não só um presente, mas uma arma espiritual personalizada, carregada de munições espirituais. Amém? Aí eu deixo para você aqui alguns exemplos de decretos que você pode usar. Olha, decreto para a vida espiritual, decreto para a vida emocional, decreto para a vida física, familiar, financeira, profissional, relacionamentos, proteção, segurança, vida sentimental, sonhos. E aí eu deixo uma frasezinha do Spurgeon para vocês aqui no final. Aquele que deseja crer, jamais faltará motivos para fazê-lo. Amém? Então, se você decidiu crer, se você decidiu reagir, a hora é agora. Siga esses passos, faça os exercícios, não desanime, não deixe o inimigo te parar, te enganar, te enfraquecer. Nutra-se espiritualmente, quebre os vínculos carnais e adquira vínculos espirituais perfeitos no Senhor. Amém? Glórias a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que você seja coberto, fortalecido, nutrido para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém? E amém! Até a próxima ministração. Mas antes nós temos a nossa live na segunda-feira. Lembre-se, em nome do Senhor Jesus, essa segunda vai correr tudo bem. O Senhor, eu tenho alguma coisa para contar na nossa live da segunda-feira. Beijos e até o próximo. Fiquem com Deus na paz do Senhor.